Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. FLCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de chegar a 10 mil inscritos, estamos bem pertinho aí, falta pouco. Então se você quiser nos ajudar nesse nosso objetivo, se inscreva no canal e ative o sino. Nós temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Nós temos planos aí a partir de 10 centavos por dia. Acho que o valor é pouco, não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, vocês vão ter direito a acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado lá do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês que colaboram e ajudam aí, tá? Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CE até o final do ano. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Essa certificação é cara, é lá em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros custos. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Esse vídeo foi uma sugestão de Tati Tomé. Ela falou assim: Oi, Amu, será que você atualiza esse fundo? Parece que ele se recuperou desse caso, né? E agora, vale a pena? Então hoje eu vou falar de novo, né? Fazer um vídeo atualizado aí do FLCR. Eu tenho dois canais secundários que a gente também está na luta para tentar monetizar. A gente precisa chegar a 1000 inscritos nesses canais. A Mufiagro, pelas contas que eu fiz, até o final desse mês ou até o mês que vem a gente chega nesses 1000 inscritos. Então conto com a ajuda de vocês. Vá lá, se inscreva, é de graça, tá? É uma forma de você nos apoiar. E desde já agradeço imensamente. Então o link desses dois canais vai estar no comentário fixado. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Ele foi lançado no mês 10 de 2019, é um fundo de base 100. O nome dele, a gestora, Faria Lima Capital. Ele é de títulos e valores imobiliários, ele tem uma liquidez média, né? Ou baixa. 120 mil por dia. Não é uma liquidez muito alta, mas para pequenos e médios investidores, na minha humilde opinião, é uma liquidez aceitável para você entrar ou sair do ativo. Ele não tem nota no site, não faz parte do IFIX, e ele conta ali com pouco mais de 633 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,96, o que indica que ele está 4% mais barato do que vale, com desconto. Não é um fundo grande no mercado aí, é um fundo pequeno de 65 milhões, e o mercado está aceitando pagar por ele 63 milhões. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 104 e o mercado pagando ali R$100 que ele vale. Tendo maio como referência, é um fundo ali que passou de 2.100 cotistas. Nesse próximo slide a gente vê as negociações do fundo atualmente. Então atualmente 100, mínima de 95 e máxima de 103. O que eu quero mostrar para vocês? É um fundo que, frente a outros que a gente vê, tem pouca oscilação. Deixa eu traçar a linha, apesar de hoje estar dizendo que ele vale 104, eu vou traçar uma linha de 100, tá? Que é a base dele, não o que ele valorizou ou não. Então a gente observa aqui, 2021, esse fundo não entrou na questão pandêmica de março de 2020, né? Então 2021 ele chegou a ser negociado ali a R$106 e ficou orbitando durante um bom período, ó, 103, 100, pouquinho abaixo de 100, chegando ali aos 98, mas ficou lateralizado durante um bom tempo. Momento em que outros fundos e a maioria do mercado teve queda no ano de 2021. 2022, ele começa orbitando mais ou menos 102 de negociação, e aí no início do ano, lá para fevereiro, ó, ele cai a 98, e aí fica orbitando entre 98 e 100, 98 e 100, ele fica ali nesse valor mais ou menos, e aí em maio foi anunciado que esse fundo tinha uma possibilidade de default, uma possibilidade de prejuízo. Então as cotas eu achei que ia despencar, que essas cotas iam parar lá nos R$80, lá nos R$70 e não aconteceu. Então o fundo continua ali, ó. O mínimo que ele caiu foi a R$95 e atualmente a gente já viu que ele se recuperou. Então durante o vídeo eu vou falar o que aconteceu com essa situação, como é que tá o gestor
trouxe isso no último relatório gerencial. A gente vê que a entrega do fundo é uma entrega bem agressiva. Mesmo quando ele vem ao mercado, ele já vem entregando bem, ó, uma média de 90 centavos a mais ou menos R$1, R$1,10. Final de 2021, ele dispara na entrega dos rendimentos, entregando sempre ali acima, ó, entre mais ou menos R$1,30 e pouco, acima de R$1,50. Durante o ano de 2022, entregas ali beirando R$1,80, ó. Entregas, todas as entregas acima de R$1,20, exceto uma, mas ainda assim acima de R$1. A gente vai ver essas entregas com exatidão no próximo slide. Esse fundo passou já por 2 subscrições, e a segunda subscrição dele aconteceu agora no início desse ano, entre janeiro e fevereiro desse ano. Virando a página aqui, a gente vê as entregas que eu estava dizendo ali, me fazendo referência. Então note, ó, 97, 1,12, e aí a gente vê um aumento, ó, 1,30, 1,40, 1,60, 1,70, 1,30, 1,10, 1,30, 1,60, 1,70. Eu acredito que, assim, nos próximos meses, o fundo se estabilize desses patamares aqui, ó. Entre 1,30, 1,10, 1,30, 1,50. Eu não vejo ele com essas entregas tão agressivas igual ele está fazendo aí. Esse vídeo ele vai sair no sábado, mas eu estou gravando ele na quinta-feira. Então hoje, durante o dia, deve ser anunciados os dividendos desse fundo. Mês passado, 7 de junho, ele anunciou 1,75 para pagar no dia 14 de junho. Na época, a cotação R$100, representava um yield de 1,75. Então hoje deve ter anúncio de dividendos desse fundo aí. O fundo veio com 15% de dividend yield acumulado, que é um yield muito agressivo, na minha opinião, um yield bem interessante. Aqui me chama a atenção o seguinte, esse fundo, basicamente, ele foi ancorado por institucionais. Tem, assim, não tem muitos institucionais, mas alguns deles têm uma posição bem grande no fundo. Então o MCCI aí, ó, tem 20% das cotas do fundo. RBRR tem mais 11%. Eu não gosto muito quando um institucional tem mais de 5% das cotas do fundo, tá? Então a gente vê o RBRY com mais 5,90. Eu fiz um cálculo grosseiro aqui. E hoje, ó, 20, 30, 40, 45. Então, assim, algo entre, sei lá, 46 a 50% das cotas do fundo tá na mão de institucional. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, as cotas na mão de institucionais era muito maior. Se eu não me engano, era algo de 70%, 80% da última vez que eu fiz. Eu não tenho certeza em relação a isso. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E aí vamos ler as informações, principalmente essa última aqui que ele fala sobre essa inadimplência que o fundo teve, tá? Um anúncio de, entre aspas, recuperação judicial, né? Então, ó, o FLCR encerrou o mês de abril. E aqui já vai, entre aspas, uma certa crítica, né? Uma demora na entrega dos relatórios. Ele tá falando do mês de abril aqui, poxa, nós já estamos em julho, mês 7. Então era para ter um relatório no mínimo de maio aqui, né? E dependendo já, né, se quisesse, talvez forçando a barra até de junho, né? Mas enfim, final de abril, o fundo tava com 97% alocado, então a gente vê que ele vem alocando cada mês um pouquinho mais do seu recurso. Eu não vou ler sobre isso aqui que a gente vai ver dentro do relatório gerencial. Proventos, em 13 de maio, foi distribuído em 60, ou seja, aqui no relatório sequer cogitou o último mês aí dele, que ele entregou 1,75. Então aqui ele vai falar sobre essas questões acumuladas e tal, também não gosto de falar muito sobre isso. E aqui a gente vai ler tudo, que é interessante para vocês. Esse CRI Calçada Vogue, dentro do relatório gerencial, eu vou falar um pouco sobre ele. E se você se interessar por esse fundo, eu sugiro que você vá lá no final do vídeo, ou abra o relatório gerencial também, e vai ter uma informação lá especificamente sobre esse CRI Calçada Vogue, tá? Mas o que acontece, ó? Tivemos uma boa notícia de que o administrador judicial apresentou nos autos da recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Antigamente a empresa já ia e falia, tá? Ela indicava falência. Pela lei de falências do Brasil, criou-se o Instituto da Recuperação Judicial. O que é isso? É como se fosse, entre aspas, tá, uma última chance da empresa tentar se recuperar antes de realmente ela falir. Então, quando ela faz recuperação judicial, ela pede na justiça um prazo, e aí eu não vou saber para vocês certinho se esse prazo é de 1 ano, de 2 anos, ela pede na justiça e fala, olha, justiça, eu reconheço que eu devo, só que esses meus devedores aqui, os meus credores, essas pessoas para quem eu devo, eu quero suspender o pagamento deles durante 2 anos por meio de... Aí ele já dá tipo um plano de pagamento, sabe? Ele indica como que ele pretende pagar, a forma que ele pretende pagar. E aí a justiça decide se acolhe essa recuperação judicial dele, né? Se aceita esses... Enfim, a questão é, o fundo, o devedor aqui, o CRI Calçada,
eles vão dizer quem que tá nessa lista de devedores. Tá? Por que eu tô fazendo esse resumo? É só para tentar explicar o que tá aqui no informativo. Ó. Então, nos autos de recuperação judicial, ele trouxe a relação de credores. O crédito referente ao CRI Calçada Vogue foi reconhecido como extraconcursal, ou seja, não está aqui dentro dos devedores indicados pelo CRI Calçada Vogue. Então, o que acontece? Eu tenho muito, nos últimos vídeos, quando eu falo sobre essa questão de estar exposto demais a um ativo ou não, coisas nesse sentido, eu tenho falado desse caso aqui, ó, do FLCR, e tenho falado do caso mais recente, e que, na minha opinião, está infinitamente mais grave do que esse. Então, o Betra também está passando por um problema lá. O cara também está com recuperação judicial. Só que no caso do Betra, e lá, na minha opinião, ele vai ter que esperar a justiça dizer se pode ou não, mas o devedor lá incluiu a dívida do Betra no meio lá. Então, nesse caso aqui do FLCR, não foi incluída a dívida. Ou seja, teoricamente, o CRI Calçada Vogue lá, o pessoal do hotel, pretende pagar. Ele não quer que isso esteja por fora. Ele não pediu a suspensão do pagamento da dívida. Então, ó, portanto, não sujeito ao plano de recuperação judicial. E aí ele foi excluído da relação de credores quirográficos. Então, como eu disse, ele indica os credores no caso do CRI Calçada Vogue lá do hotel, e aí pede suspensão do pagamento durante o período. Então, isso é uma notícia boa. Realmente, o fundo, entre aspas, ele não foi atingido por isso. Lógico que, poxa, amor, mas e se ele falir no final do período? O fundo tem garantia dentro desse CRI. Ele vai lá e executa a garantia. Ele tem direito de executar essas garantias, tá? Não é tão simples assim, mas ele tem garantias por trás. Então, ó, as parcelas mensais do CRI Calçada Vogue continuam sendo pagas. Então, mesmo com toda a recuperação judicial, dificuldade e tudo, eles optaram por pagar o CRI aí. Estão sendo pagas regularmente nas respectivas datas de vencimento, sendo estes pagamentos feitos sem a utilização do fundo de reserva. Então, além do mais, não ficaria sem recursos do dia para a noite. Eu não sei quanto que seria esse fundo de reserva, mas tem dinheiro ali para um período ali, para o fundo não ficar 100% desguarnecido. E por fim eles falam, o gestor está trabalhando no sentido de minimizar quaisquer riscos e perdas para os investidores. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. O fundo cobra 1% de taxa e mais 20% de taxa de performance do que conseguir exceder IPCA mais 5%. O relatório gerencial, na minha opinião, aqui na parte de despesas, deveria fazer um destrinchamento para a gente saber realmente o que vai para o gestor, mas eles não fazem. Então aqui, eles colocaram de despesas 58 mil. A gente vai ver o que esse 58 mil representa frente ao total recebido aqui, ó, o resultado. Só que aqui o resultado é descontando essas duas dívidas, ó. Apreciação mensal de FIIs e esse aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. 58 mais 1229. Então dá 1287. Então 58 vezes 100 dividido por 1287. A gente vê que as taxas cobradas representaram 4,50%. E lembrando que nem tudo aqui vai para o bolso do gestor, né? Tem outras despesas que são inseridas aí. Então, em termos de taxa, bem aceitável, na minha humilde opinião, totalmente satisfatório, né? Aqui ele mostra a evolução do fundo. Então, o fundo chegou a ter um período que estava com caixa muito alto, ó, CRI, FIIs e caixa, que é esse cinzinha. Então, ele chegou a ter um percentual de 14%, 17% de caixa lá em junho e julho do ano passado. Quase zerou em agosto. Setembro chegou a ter 13% de caixa. Janeiro, quando ele fez a subscrição, ele teve o caixa ali em 5,6%. E atualmente, abril, né? Apesar de já estar com bastante defasagem, em abril o fundo tinha 2%, 2,6% em caixa, 7,2% em CRIs e 90% diretamente, aqui 7% em FIIs e 90% em CRIs. Aqui a gente vê os indexadores do fundo. E aí outro comentário meio que... Assim, o relatório do fundo é um pouco fraco, tem poucas informações, poderiam ter muito mais. Então, o fundo está hoje 66% do seu portfólio indexado a IPCA, 23% indexado a CDI. Esse Tesouro Selic aqui, ó, é investido diretamente o dinheiro parado em caixa, tá? Deve ser em risco soberano. E ali 7,2% em FIIs. E aí, os segmentos de atuação que o fundo investe. Residencial representa 45% do portfólio. Hotel, 25%. Residencial / comercial, acredito eu, 7,9%. Shopping, 10%. E logístico, 10%. Então a gente vê que
Os ativos do fundo não são de segmentos muito arriscados. Eu vejo isso aqui de forma bem positiva. O seu portfólio interno é um portfólio sem muito risco. E onde que estão as dívidas, né, que o fundo está financiando? NE, acredito que seja Nordeste, 37% do portfólio. Aí ele vai ter ali, ó, 22% em São Paulo, 17% no Rio e mais 10% no Espírito Santo. E, por fim, mais 12,5% na região sul. E aqui a gente vê os ativos que ele possui. Então, na época, quando ele anunciou que esse CRI Calçada estava com risco de inadimplência, risco de recuperação judicial, ele representava 10% do PL na época. E deu uma diminuída, né? Interessante. Ele tem um único fundo imobiliário, isso aqui eu não vejo de forma legal, apesar de ser o RECR, que paga muito bem, mas ele tem só o RECR, que representa 7,2% das cotas do fundo, né? E só tem ele. E hoje tem um ativo que está excedendo, mas bem pouquinho, os 10% de PL do fundo, que é esse CRI Cheminha aí, ó. É um ponto, entre aspas, que também é uma espécie de risco. Ele tem muitos ativos da Habitasec. O ideal seria se ele tivesse uma diversificação maior das securitizadoras. E aqui ele mostra as taxas. Ele tem taxas muito, muito agressivas, ó. CDI mais 8, caramba, é muito alto. CDI mais 4, mais 5, mais 5, mais 5, que é algo um pouco mais normal. E olha as taxas de IPCA que ele tem. IPCA mais 6 e mais 7, beleza, mas tem IPCA mais 10, mais 12, mais 12. Então tem taxas muito agressivas. E menos mal, tá? Note, o CRI Calçada, que na minha opinião é o que sempre tem que ficar acompanhando, que é o que está com maior risco, o duration dele é 2,3 anos. Então não é um prazo tão grande assim. E aí, teoricamente, em mais 2,3 anos o fundo recupera o dinheiro investido. Então, fico bem satisfeito com isso. Além do mais, é interessante observar o LTV. O LTV dele também é um LTV muito bom, de 31%. Então significa o seguinte, que a cada R$31 que o fundo emprestou, ele tem 100 de garantia. Então o LTV é bem alto. E eu fiquei bem satisfeito com esses números aqui. Então vamos lá. Então, pessoal, antes da gente finalizar o vídeo, o que eu tinha para trazer a respeito do FLCR são somente essas informações. Mais à frente eu vou falar se eu tenho ou não, se eu gosto do fundo ou não, eu vou falar sobre isso. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, vá lá nos nossos canais secundários e se inscreva, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e nos ajude a monetizar esses canais. Eu gostaria de fazer uma singela homenagem aos membros do canal. Eu não vou falar o nome de todos, mas gostaria de agradecer que tem gente que está conosco aí há muito tempo, se tornando membro e continua mensalmente, né, nos ajudando. Então a gente tem membros aí a partir de 8 meses, tem gente com 7 meses, 6 meses e assim por diante. Então, muita gente que se tornou membro, continua membro. Então, isso me traz uma enorme felicidade. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que colaboram aí. Então, tem mais outra página aqui com bastante membros. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado aí, que ajudam, que nos, né? Obrigado de coração. Saibam que eu sou extremamente grato a todos vocês. Beleza? Então, olha só, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Você gostou desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Eu recentemente decidi colocar uma quantia bem irrisória dele na minha carteira fechada. Eu não pretendo trazer esse fundo para a carteira pública. Na carteira pública, são fundos que, apesar de certos riscos, eu prefiro correr menos riscos possíveis. Apesar de lá ter Versalhes, ter o HCTR, mas a grande maioria, tem o IBCR também, mas a grande maioria lá eu procuro também contrabalancear com fundos um pouco mais seguros. Sou cotista desse fundo, gosto do resultado que ele vem entregando, quis aderir ao risco que ele tem aí, mas por ter tantos institucionais, eu vejo que a gestora faz um bom trabalho, ter esses pontos negativos de baixa liquidez, de não ter demora na entrega de resultados, né, de se comunicar, mas, assim, no geral, o gestor é transparente, trouxe as informações, não escondeu nada, não ficou, sabe? Então, estou satisfeito com o fundo. Esse meu ponto de vista, de eu dizer que eu tenho ou não algo, esse meu ponto de vista, quando eu digo que eu gosto ou não de um ativo, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção. Por favor, estude o ativo, saiba onde você está investindo, entenda os riscos e, a partir daí, faça a sua tomada de decisão. Não seja influenciado pelos outros, tudo bem? Então, por favor, compartilhe esse vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 10 mil inscritos, torne-se membro do canal com planos a partir de 10 centavos por dia, é um valor bem irrisório, né?
Se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou se quiser fazer uma contribuição para a carteira pública do canal, para os nossos investimentos lá, faça-nos uma doação no Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Tati Tomé, espero que o vídeo tenha agregado, tenha ajudado, tenha esclarecido algo aí, tá? Espero que seja satisfatório aí. Eu vou ficando por aqui e, como eu disse, eu vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo. Se você tiver interesse, vai lá e leia um por um os ativos que ele tem, entenda os riscos, garantias, por alto que ele fala sobre esses CRIs. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.